Há mais de 15 anos, estava eu participando de um evento no Centro Cultural Banco do Brasil e cabia-me a, a parte do evento, das aulas, dita a ética dos pré-socráticos a Santo Tomás de Aquino. Havia na plateia, todas as vezes, todas as semanas, havia na plateia uma senhora católica, né, que me elogiava muito, sempre depois das aulas, das palestras, me elogiava, isto, aquilo, escrevia-me, elogiando-me. Bom, até que, falando de Santo Agostinho, obviamente tive de falar do pecado original. Lembro-me que esta senhora deu um salto de sua cadeira e disse: Mas o senhor acredita nestes mitos? Eu, na hora, pensei rápido e digo: Olha, que eu acredite nesses mitos não é muito importante. O que importa é que homens da altura de Santo Agostinho e Santo Tomás, sim, acreditavam nele. Ela sentou-se e nunca mais me escreveu, nunca mais me elogiou. A reação desta senhora é uma reação até certo ponto natural. Por quê? Porque já de quase 70 anos, mais, corre a notícia falsa de que o Gênesis narra mitos, incluindo o mito de Adão e Eva. Seriam mitos ao mesmo título que os mitos da mitologia grega. Assim, Adão não seria Adão, seria um símbolo do homem, dos homens em geral, ou da humanidade em geral. E Eva, um símbolo das mulheres em geral. Junto a isso, há mil teorias relativas ao assunto, entre as quais o poligenismo, a saber, Adão e Eva não eram indivíduos, senão que são representantes da humanidade e a humanidade se origina de vários casais. Bom, multiplicam-se as heresias quanto a isso e nos seminários católicos hoje, em boa parte deles, fora os tradicionais, ensina-se exatamente isto. Chega-se a fazer alguma análise psicanalítica freudiana do mito de Adão e Eva. Pois bem, há duas coisas que considerar aqui. Primeira, que como diz Santo Tomás de Aquino, como dizia Leão XIII na encíclica Providentíssimos Deus, como dizia São João Crisóstomo, houve da parte do escritor sagrado que escreveu o Gênesis, ou seja, Moisés, houve da parte dele certa condescendência com a ignorância do povo. Era um povo, como diz Santo Tomás, um povo rude, né? Que era preciso formar para a fé. Formar na fé, para fazê-lo o povo de cuja carne nasceria o Messias. Portanto, quanto aos dias da criação, aos 6 dias, devemos encará-los como o disse a Comissão Bíblica sob São Pio X, em resposta a uma pergunta que era mais ou menos a seguinte: se os 6 dias da criação devem entender-se literalmente ou como certos espaços de tempo indeterminado. A resposta foi taxativa, clara, simples, podem se defender as duas posições.
é um debate livre, né? E pode-se defender até outra posição. Por exemplo, para Santo Agostinho, nem se tratava de 6 dias. Esses 6 dias eram meio simbólicos mesmo, e Deus teria feito tudo em um só instante. Esta é a posição de Santo Agostinho, única entre os padres da Igreja. Santo Tomás, curiosamente, na Suma Teológica, não opina sobre o assunto, ele apenas expõe a opinião de Santo Agostinho e dos outros padres, né? E termina seus artigos nesta questão sem uma resposta apodíctica, sem uma conclusão demonstrativa, como ele faz na amplíssima maioria do restante da Suma Teológica. Pois bem, hoje, além do mais, Santo Tomás tem certo modo de encarar que é perfeito na relação entre ciência e escritura. Diz ele, não devemos opor-nos às descobertas da ciência, mas tampouco devemos agarrar-nos a elas, porque elas mudam muito. E é verdade. Pois bem, como diz o mesmo Santo Tomás, repetido por Leão XIII, né? A descrição dos dias da criação são feitas de acordo com os sentidos. Como se tratava de escrever para um povo rude, a descrição não é científica, senão nem minimamente científica, ela é segundo os sentidos. E hoje podemos, né, sem grandes dificuldades, conceder que, segundo a Comissão Bíblica, conceder que os 6 dias são períodos largos de tempo indefinido, e não nos é interditado aceitar a doutrina, por exemplo, do Big Bang, que dá ao universo bilhões de anos. Aliás, o Papa Pio XII, né, diante do próprio descobridor da teoria do Big Bang, o padre Georges Lemaitre, disse que era probabilíssimo. Então não nos é interditado isto, conquanto tampouco seja interditado, se alguém quiser insistir nos 6 dias ou no instante de Santo Agostinho, podem fazê-lo. Sucede, porém, que o caso de Adão e Eva, a narrativa de Adão e Eva, tem de ser observada, crida, atendida como literal. Não sou eu quem o diz. Quem o diz é o Papa Pio XII, repetindo incontáveis documentos do magistério da Igreja na encíclica Humani Generis, né? A história de Adão e Eva é literal, deve crer-se literalmente. Pio XII, nesta mesma encíclica, apenas concede a possibilidade de o corpo humano, não a alma, ter se dado ao cabo de um corpo humano ter surgido ao cabo de certa evolução material. Ele faz uma concessão a uma tendência que era crescente, né, entre teólogos modernistas e neomodernistas na Igreja, mas hoje se sabe até pela doutrina do design inteligente de Michael Beer, né, que é microbiologia, biologia molecular, que é impossível tal evolução. É impossível tal evolução. Então, deve entender-se, isto é minha opinião, deve entender-se aquilo de que o homem foi criado do limo da terra, limo quer dizer barro,
no sentido em que diz Santo Tomás. Isto quer dizer que o homem foi feito dos elementos materiais que compõem o universo. Ponto. Basta isso. O limo da Terra é o conjunto dos elementos materiais de que se compõe o homem, a Terra, o universo. E não é nada absurdo conceber que somos feitos de poeira de estrelas. Nenhum absurdo quanto a isto. Mas toda a história do pecado original, como diz Pio XII e como dizem incontáveis documentos do magistério da Igreja, é literal, deve entender-se literalmente, sem tirar nem pôr. Como disse, salvo engano, creio que Gustavo Corsão disse certa vez, não sei se foi ele, alguém, elimine-se a história do pecado original e derrubar-se-á a fé desmoronará. E desmoronando a fé, desmorona a igreja, desmorona a religião e tudo mais. Pois bem, então não é mito, não é simbólico. A história do pecado original deve entender-se literalmente. Ao passo que, quanto à criação das coisas, fico eu com a posição de Santo Tomás, de São João Crisóstomo, de Leão XIII, de que, concedendo a ignorância de um povo rude, o escritor sagrado, a saber, Moisés, descreveu a criação do mundo segundo os sentidos, segundo aquilo que os nossos sentidos são capazes de captar. Bem, quanto, porém, a outras coisas, como, por exemplo, o dilúvio, né? A história de Noé, hoje digladiam-se três posições. Ou aquela tradicional, de que é literal, né? Ou a posição de que houve um dilúvio que acabou com a vida na terra que era habitada então pelo homem. Tá? E há uma terceira, que me parece perfeitamente herética, que é a de que só um pedaço da humanidade foi afetado pelo dilúvio. Esta é herética, deve descartar-se. Quanto à questão de se foi a terra inteira mesma a que se submergiu sob as águas, com a consequente morte, com o consequente fim de toda a vida, fora daqueles que estavam na arca, né? Ou se isto se deu apenas na parte do mundo que era então habitada pelo homem, parece-me que se pode discutir. Não há, ou pelo menos não conheço, se alguém conhecer, que o diga aí nos comentários, eu não conheço nenhum documento do magistério que resolva esta questão. Não conheço. Tá? Mas, obviamente, não conheço todo o magistério da Igreja. Bem, então, creio que se pode discutir, né? Quanto à questão da arca em si mesma, alguns protestantes, como aquele que faleceu recentemente, Lourenço, né? Professor Lourenço era um pastor, né? Dizia ele que não havia o menor problema quanto ao número de espécies animais dentro da arca, por dupla razão. Primeira, porque o que Deus criou não foi a multidão do que hoje se chamam espécies, que são bilhões, milhões. Não. Essas espécies advêm de um mesmo tronco original, de uma espécie geral. Né? Tem alguma razão. Tome-se, por exemplo, o caso do lobo, do cão, do coiote,
do guaxinim, não, não, do cão selvagem brasileiro, está mais que demonstrado que entre estas raças, não espécies, procriam-se indivíduos saudáveis e capazes de eles mesmos de procriar. Razão por que cão, lobo, coiote não são espécies diferentes, senão que são. Ah, o dingo australiano, senão que são raças da mesma espécie. Assim como de cão, nós temos infinidade de raças, né? Pastor alemão, dog, Dachshund, né? O salsicha, temos aqueles minúsculos, né? Pinscher, etc. Então, desde um minúsculo pincher a um gigante como o dog alemão. Então, não há nenhum problema de que tudo isto, cão, coiote, dingo, lobo, sejam espécies da mesma raça, e que o que tenha entrado na arca tenha sido um protótipo de tudo isto. Não há nenhum problema quanto a isto. Então, neste sentido, Adalto, que já faleceu, parece que tinha razão. Né? Quanto a outro ponto que ele dizia, não, já não se pode dar-lhe razão. Por quê? Porque dizia ele que o que entrou na arca foram filhotes de animais. Razão porque a arca tinha espaço suficiente para abarcá-los. Veja, ficou-se dentro da arca cerca de 1 ano. Não haveria alimento para todos esses animais suficiente durante 1 ano. Além do mais, e como Lourenço dizia, que entraram na arca até filhotes de dinossauros, imagine-se que depois de 1 ano esses dinossaurozinhos se teriam transformado em imensos dinossauros. Portanto, nenhuma tentativa de explicação quanto a isto será suficiente. E creio que todas são forçadas. E que a solução para o caso é muito simples. Vejam, obviamente Noé não saiu a caçar os espécimes de animais que entraram na arca. Obviamente que não. Eles se dirigiram à arca por conta própria. Ora, não o teriam feito sem intervenção divina. Deus os fez dirigir-se até a arca. Depois, o que ocorreu dentro da arca durante 1 ano, aquele tempo grande em que ficaram sob o dilúvio até saírem, né, também é resultante de uma intervenção divina. Deus interveio ali de algum modo para garantir a sobrevivência dos exemplares das espécies que estavam ali dentro e dos próprios homens. Né? Imagine-se o ambiente insalubre que teria sido esta arca sem esta intervenção divina. Então, não se sabe o que houve, e na ausência de uma palavra do magistério quanto a esta parte do Gênesis, o melhor é ater-se, na minha opinião, a esses 2 pontos. Um, de que, de fato, naquela época, provavelmente o que entrou na arca foram espécimes representantes das espécies em geral. Não um cão, um lobo, um coiote, não. Aquele protótipo de cão, lobo, coiote, etc. Tá? Isso pode aceitar-se sem maiores problemas. Quanto a se foi no universo inteiro, no mundo inteiro, no universo não, no mundo inteiro, ou apenas na parte habitada pelo homem, apenas me parece, mudo de opinião se o magistério da igreja um dia disser algo em contrário. Parece-me que as 2 opiniões são plenamente defendíveis, podem defender-se.
Quanto, porém, ao que ocorreu na arca durante todo o longo tempo em que estiveram nela homens e animais, isto se deveu a uma ação divina que os garantiu para que reabitassem o mundo após o fim do dilúvio. Creio que seja isto que tenho que dizer acerca do Gênesis, né? Eu tenho um curso sobre o Gênesis, né? E dali para cá não mudei essencialmente nada quanto ao que digo, e o que disse neste vídeo é uma síntese, uma súmula do que digo no curso. Como quer que seja, a expressão segundo a qual o Gênesis narra mitos é herética e beira o sacrilégio, a blasfêmia, desrespeitosa para com a Escritura Sagrada, né? Com o único fito de aderir a um mundo que já desde o século XIV se veio apostatando. Hoje a realidade da apostasia é absolutamente geral. E, se formos entender a Escritura segundo o que quer um mundo apóstata, é melhor retirar-se da religião, porque, de fato, dizer que o que é depois de milênios de magistério, dizer que o que a Escritura narra são mitos, é o mesmo que renunciar à fé e à religião. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.